Estamos iniciando hoje um estudo de um tipo de apologética um tanto diferente do que nós temos feito. É sobre Deus e o sentido da existência. Ou, alguns preferem dizer, o sentido da vida. Né? Porque é uma questão que pode ser proposta a todos nós como desafio, e nós precisamos nos preparar para esse desafio. É um estudo um pouco mais complexo, por isso eu vou insistir para que os que nos brindam com a sua participação, participem de fato, me mandem. Agora, no momento da gravação, nós não podemos estar concedendo a partes, mas vocês podem mandar por escrito indagações, perguntas ou questionamentos que facilitem a compreensão, que completem o que precisa ser compreendido e que nos orientem na comunicação com o público que, se não agora nesse momento, mas vai ficar gravado na internet e poderá alcançar um público muito mais diversificado, que pode não ter familiaridade com todos os assuntos que vamos tratar aqui. E a participação com acréscimos, contribuições ou perguntas certamente enriquecerá o estudo. Então, nós fizemos um pequeno texto que eu começo dizendo nele que o sentido ou os vários sentidos de qualquer tema podem aludir à atividade dos órgãos do sentido, visão, audição, tato, né? Mas não é esse tipo de sentido que estamos tratando aqui, né? Mas esse sentido, no sentido biológico, esse sentido com significado biológico de visão, audição, tato, é isso que nos conecta com o mundo. Não vai aqui nenhuma profissão de fé empirista, né? Não estou dizendo que essa conexão sensorial com o mundo é bastante para a nossa formação, a nossa compreensão, o nosso desenvolvimento cognitivo. Mas é a base dele, faz parte da base dele, né? Mesmo que o maior dos racionalistas vai dizer que o que nos dá conexão com o mundo é o tratamento lógico, portanto racional, dessas informações obtidas pela via sensorial. Mas sem a via sensorial, nós não fazemos muita coisa, ou até podemos fazer algumas coisas, ou muitas coisas, mas nem tudo podemos fazer sem a via sensorial, né? Então, estamos tratando aqui em sentido como significado, razão de ser. Então, qual é o sentido da vida? Não é o sentido que a gente vai perceber pela audição, pelo tato. É o sentido representando a indagação sobre o significado ou a razão de ser da vida, ou da existência do cosmos, né? E daí nós construímos uma base para vislumbrarmos algum propósito para a vida, ou para fazermos a proposta de alguns propósitos. Então, a vida tem um determinado significado, uma determinada razão de ser, nós aqui estamos chamando de sentido, e, com base nisso, nós podemos formular propósitos da existência. E, sem isso, nós não temos como formular propósito da existência. Como é que eu vou dizer que a minha vida tem tais e tais propósitos se eu não sei que significado ela tem, nem sei qual é a razão de ser dela, né? E até posso. E os existencialistas fazem isso. Eles dizem, a vida não tem propósito, não tem razão de ser, mas nós nos construímos, criando os nossos propósitos. Aí vai restar a formulação de propósitos apenas o arbítrio. Ou, para pegar mais leve, nós podemos dizer, vai restar o voluntarismo. Eu vou dizer que a minha vida tem um determinado propósito porque eu quero. Então, não tem uma base natural, não tem uma base objetiva para definir os propósitos da minha vida. São apenas a minha vontade pessoal, a minha subjetividade. Sendo assim, não tem espaço para uma ética universal.
porque fica predominando a subjetividade, né? Então, aquilo que o Sartre teria dito em alguns dos seus escritos, que alguém que vai dirigindo um carro à noite, numa chuva pesada, durante uma chuva pesada, e aí vê um pedestre sem nenhum abrigo, todo molhado, caminhando numa rua. Como não existe uma ética ou uma moral objetiva e universal, então o motorista fica livre do ponto de vista ético e do ponto de vista moral. Claro que ele não está tratando de consequências legais, mas do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, para decidir se vai oferecer uma carona ou vai propositadamente atropelar aquele pedestre, porque não tem nada objetivo, não tem nenhuma ética natural. Em direito, a gente fala em direito natural e em juspositivismo, né? O direito natural pode ser cósmico, pode ser uma razão cósmica, que aí os deístas vão por aí e dizem que não existe Deus, mas existe uma razão cósmica, ou pode ser teocêntrico, de quem diz que existe, sim, um Deus que definiu valores e estabeleceu uma moral, né? E pode ser apenas uma lei imposta pelo Estado. Aí os juristas chamam isso de juspositivismo, né? Como o Sartre não estava falando de direito, não falou em juspositivismo, mas era por esse caminho que ele estava indo. Ele estava indo que a lei é você que faz, né? Portanto, é subjetividade, aberta a tudo, né? Bom, então, a filosofia das religiões aborda a relação entre Deus e os homens, considerando várias perspectivas, mas eu estou destacando aqui a importância da definição desse referencial objetivo, que é um dos fundamentos da filosofia das religiões. Qual é o propósito do mundo? Qual é o propósito da existência? Portanto, qual é o significado da vida? É claro que outras abordagens da filosofia das religiões pode fazer um destaque para as relações entre Deus e os homens ou para as relações entre os homens conforme uma ética de origem divina. Mas nós estamos aqui nos detendo numa reflexão sobre o significado da vida, da existência, e o impacto disso para nós construirmos os nossos propósitos ou a nossa razão de ser para vivermos, né? Então, o sentido das coisas guarda relação com o que elas são. É claro que se você diz o que é que eu sou criatura de Deus, isso vai me influenciar na hora de definir propósitos para a minha vida. Se eu digo o que é que eu sou apenas uma manifestação cósmica, material, isso vai ter outra influência, vai dar um outro direcionamento aos propósitos que eu vou conceber para a minha vida, né? Bem, então, voltando a fazer aqui uma analogia com o direito, tem uma coisa em direito que chama de teoria tridimensional do direito, que tem um cara que explica isso muito bem, que é o Miguel Reale, num livro chamado Teoria Tridimensional do Direito, que ele diz que direito é fato, é valor e é norma. Essas três coisas formam o direito: fato, valor e norma. E isso, de certo modo, está presente na filosofia das religiões, na filosofia moral: fato, valor e norma. Porque quando nós fazemos uma reflexão, quando nós pensamos acerca do juízo moral, nós não pensamos isso em aberto, genericamente. Nós pensamos isso especificamente com relação a um fato. Se estamos discutindo hoje suicídio assistido, estamos discutindo um fato, né? Suicídio assistido. Se devemos legalizar que alguém ajude uma pessoa a praticar suicídio. É um fato. Mas tem também um valor. Estamos discutindo o valor vida.
que, para uma certa tradição, é um valor que não pode ser negociado. É um daqueles valores que nos protegem, que nós temos como um direito, um valor que se tornou direito porque foi amparado pelo Estado, mas também é um direito diferente porque não pode ser disponibilizado. São chamados direitos indisponíveis. A vida é da pessoa, mas ela não pode vender. Não posso dizer assim, eu vou vender minha vida para estudarem o meu corpo numa aula de anatomia. Ou então, eu posso vender meu corpo com minha vida para os meus herdeiros receberem esse dinheiro, para os meus órgãos serem usados em transplante. Não pode. Né? Você poderia desmontar tudo, fazer uma sucata e levar um fígado para um, e um rim para outro, um coração para outro, e ia dar um bom dinheiro. Mas vida é um valor indisponível, que aparece quando se discute suicídio assistido, que aparece quando se discute eutanásia ou ortotanásia, que está no auge do debate agora sobre aborto e outras considerações, pena de morte e outras considerações. Né? Então, em primeiro lugar, vemos que temos um fato e temos um valor. Mas, às vezes, os valores, diferentes valores, entram em choque, a chamada colisão de valores. Aí a gente precisa estabelecer uma hierarquia entre eles para ver qual é o valor maior, para que se pense se é possível sacrificar um valor menor. Digamos, se a vida é um direito e um bem indisponível, que nós temos, mas não podemos dispor, não podemos vender, não podemos renunciar, a integridade física também é. Aliás, me permita uma correção, também era. Né? Dizia-se que a integridade física era um direito indisponível, né? Porque a pessoa não poderia vender um órgão. Tenho 2 rins, eu vou vender um. Não, não pode. Mas isso foi sendo flexibilizado porque surgiu uma colisão de valores. Porque alguém está morrendo se não ganhar um rim. E a vida é um valor maior do que a integridade física. Então, alguém pode renunciar à integridade física e doar um rim. Porque aí nós estamos trocando ou submetendo um valor menor, a integridade física, a um valor maior, vida. Então, já temos fato e valor. E, finalmente, tem que ter uma normatividade. Aí é preciso que haja uma norma sobre transplante. E os estados fazem essa norma, que tem valor legal, mas não necessariamente valor moral. Pode ter uma lei moral, e tem. Né? Então, nós temos fato, valor e norma. Mas, se não existe uma referência normativa, nem tampouco valorativa, universal e natural, se não existe um direito natural, se não existe uma ética ou uma moral natural, seja natural porque dada por Deus no teocentrismo, seja natural porque uma espécie de norma cósmica, como tem as leis da física, então resta o deserto normativo. E no deserto normativo sobra para a pessoa, ou para a humanidade, ou para uma determinada sociedade, definir essa normatividade, né? Que é o que acontece com as leis. Não necessariamente temos que entender assim com a moral. Né? Por exemplo, no Brasil, o transplante foi regulamentado. Então, o Estado estabeleceu norma. Fato, valor e norma, a norma estabelecida pelo Estado. Outros querem dizer que quem estabelece a norma moral, é a sociedade. Então, continua no antropocentrismo. Quando a gente diz que é o Estado, e o Estado é feito por homens, então estamos sendo antropocêntricos, quer dizer, estamos colocando o homem aqui, não no sentido de sexo masculino, mas no sentido de humanidade,
Então, estamos colocando o homem como o centro da normatividade. Tanto que a gente diz que a lei é mal feita porque foi feita por homens, né? E tem muita lei mal feita. Mas a moral, não. A moral pode coincidir com o direito, porque o legislador pode usar princípios morais para construir uma lei. Pode coincidir e coincide em alguma parte do direito. Outras partes do direito são técnicas, não são morais, né? Então, e podem até ser imorais. Mas se estamos dizendo que não existe uma normatividade e, portanto, um propósito, porque as leis têm finalidades de caráter natural, então nós estamos dizendo que há um deserto normativo e que ou a sociedade, ou o Estado, ou um grupo confessional, uma organização humana religiosa, estabelecendo normas com base na sabedoria humana, ou na loucura humana, diriam outros, ou a individualidade, né? O solipsismo, que é uma doutrina que diz que o que existe é a pessoa e que a realidade é uma percepção da pessoa, portanto, não existe uma realidade que se imponha objetivamente. A realidade é o que nós percebemos, né? Isso é um convite ou uma manifestação de arrogância, né? O mundo é o que eu percebo, e o reoxidante é uma arrogância elevada à décima potência, não sei o quê, né? Então, e também uma tendência à desconexão com a realidade. O solipsista se desconecta da realidade, tanto que nenhum pensador jamais defendeu inteiramente o solipsismo. Então, é preciso reconhecer alguma normatividade. O juízo moral, para um cara chamado Immanuel Kant, ele dizia que depende de três coisas, né? Depende, em primeiro lugar, da liberdade. Porque quem não age livremente não está sujeito a juízo moral. Houve uma época que os bandidos entravam na casa de um gerente de banco, numa cidade do interior, e dominavam a família. Estavam logo pela manhã, cedo, não sei que horas, e diziam para o gerente: agora nós vamos ficar aqui com sua mulher e seus filhos, e você vai no banco, que tem dinheiro lá, porque vai ter pagamento não sei de que amanhã, vai ter pagamento dos funcionários públicos na cidade e tal. Então você vai lá, abre o cofre, pega o dinheiro e traz para nós aqui. E o gerente, com a família toda sequestrada, ia lá e fazia isso. E trazia o dinheiro para os bandidos e nunca nenhum foi condenado por isso, né? Porque é a chamada coação irresistível. Então, primeira condição do agir moral é a liberdade. Por que o gerente não era condenado? Porque a coação irresistível exclui a liberdade. E se exclui a liberdade, exclui a responsabilidade. Então, precisamos ver que a primeira condição é a liberdade. E a segunda condição é a consciência. O agente da conduta precisa saber o que está fazendo. Se ele não souber o que está fazendo, não tem responsabilidade. Por isso que existem os inimputáveis, a quem não se pode imputar, né? Imputar significa responsabilizar. Imputar significa atribuir responsabilidade. Então, não se pode atribuir responsabilidade a quem não sabe o que está fazendo. Por isso, as crianças são inteiramente inimputáveis. Ou, numa linguagem que se usava mais antigamente, se dizia que os menores de 14 anos são absolutamente incapazes. Hoje, com alguns milindres que estão dominando a cultura da sociedade, da civilização, não se pode falar em incapacidade, né? Então, as pessoas não dizem mais que
que uma criança é absolutamente incapaz. Se diz que a criança é inimputável. Está certo, é inimputável. Mas é inimputável porque é absolutamente incapaz. Não é? Bom, então a primeira condição, recuperando aqui, a primeira condição é a liberdade. A segunda condição é a consciência. Consciência no sentido de saber o que está fazendo. Né? E a terceira condição é a normatividade. A gente precisa, para fazer um juízo moral de alguma conduta, ou da conduta de alguma pessoa especificamente, a gente precisa saber se existe alguma norma regulamentando aquela conduta. Porque, não existindo norma, todas as condutas são facultadas. É um campo que em direito se chama campo da licitude. Porque no direito tem um campo chamado o que é proibido. A prática do proibido, em geral, é crime, ou pelo menos é uma irregularidade. Tem aquilo que é obrigatório, tem o que você não pode fazer, é proibido. Tem o que é obrigatório, você é obrigado a fazer. Como, por exemplo, pagar impostos, obedecer limite de velocidade no trânsito, velocidade máxima 60 km, 40 km, 80 km. São limites que você é obrigado a obrigação de fazer, né? É obrigado a respeitar. E tem um campo que você nem é obrigado nem é proibido. Esse campo se chama campo da licitude, que é lícito. E é um campo que está minguando, porque estão normatizando cada vez mais, estão normatizando tudo, e vai ter norma dizendo sempre que as coisas são proibidas ou são obrigatórias. Né? Já teve um município, salvo engano, em Minas Gerais, acho que foi Belo Horizonte, que proibiu que botassem um saleiro na mesa dos restaurantes. Então, é o proibido. Não pode fazer. Né? E não sei se daria multa ou outra sanção penal. Né? Então, por quê? Porque cada vez mais estamos pensando que as pessoas são incapazes. Por que não pode ter um saleiro na mesa onde eu vou me sentar? Porque o legislador está me considerando incapaz de tomar uma decisão sobre usar ou não usar sal, adicionar ou não adicionar sal no meu alimento, porque pode ser que eu seja hipertenso, pode ser que me faça mal, pode ser que eu tenha insuficiência renal. Então, isso é o que em direito se chama interdição. Desde o Código de 1916, o Código Civil de 1916, que é proibido casamento em comunhão de bens a partir de uma certa idade. No Código de 1916 era acima de 60 anos. Depois de 60 anos, o cidadão só pode casar num regime de separação total de bens. No Código mais recente, de 2003, aumentaram a idade para 70. Mas acima de 70, se for casar, não pode mais ser em comunhão total nem em comunhão parcial. Tem que ser separação total de bens. Por quê? Porque ele é incapaz de decidir. Né? Isso é interdição, é uma interdição parcial. Vão interditando. Você tem que usar cinto de segurança. Por quê? Porque você não é capaz de julgar se aquilo deve ou não deve, se aquilo é ou não é uma boa conduta. Né? E é uma coisa que não afeta terceiros. O cinto de segurança que eu uso e acho que devo usar, porque me protege relativamente, a capacete do motoqueiro, que temos um motoqueiro aqui participando conosco, protege o motoqueiro. Mas se ele não usar, não faz mal a ninguém, só a ele. E o que não afeta terceiros, o direito não devia regulamentar. Né? Mas é obrigado, porque estamos achando que eu sou incapaz de decidir se devo usar cinto de segurança ou não. Estão me interditando. Então, o espaço da licitude está minguando. Né? E o espaço da moral está minguando, fica só o espaço do direito, da legalidade. Né? E, portanto, fica crescendo o controle do Estado, que é uma questão que tem a ver com o sentido da vida, com a razão de ser e com os propósitos que a gente estabelece. Se o propósito que a gente estabelece é eu ter liberdade de decidir a relação entre o custo e o benefício das minhas escolhas, a relação entre o custo e o benefício de eu usar mais um pouquinho de sal
na minha alimentação, já querem tirar também o palito de dente, porque pode prejudicar os tecidos parodontais, pode lesionar a gengiva e tal. Então, estão julgando que eu sou incapaz de. Estão dizendo que a razão de ser da vida não é a liberdade, né? Que é a capacidade de fazer escolhas arcando com o ônus da escolha. Então, cabe a mim escolher se vou usar sal, arcando o ônus da consequência de usar um pouco mais de sal, né? Bom, mas isso tudo depende do entendimento que a gente tenha lá no alicerce das doutrinas, tem essas concepções. Qual é o sentido da vida? Qual é a razão de ser da vida? E, junto com isso, vem uma concepção acerca do que é o homem, qual é a natureza humana. Se a natureza humana é ter capacidade, ter sabedoria, ter um mínimo de sabedoria, ou não ter sabedoria e arcar com as consequências, nós temos uma tendência para regulamentar menos, para aceitar mais responsabilidades. No ponto de vista teológico, se nós aceitamos que o indivíduo, que cada um responderá a Deus por suas próprias ações, cada um dará contas a Deus de si mesmo, então nós não vamos querer proibir a idolatria. Nós podemos exortar, nós podemos admoestar, mas não vamos proibir. Bom, idolatria é uma atitude ou uma conduta que contraria as normas de origem divina. Bom, mas o sujeito diz, não, eu não quero saber disso, eu não acredito nisso. Bom, então a decisão é sua, e aí vamos admoestar, tem consequências. Bom, a exortação aqui entendida como uma orientação, e a admoestação aqui entendida como uma advertência. Bom, então, estamos falando, de fato, valor e norma. E eu vou lembrar que valor aqui, nós estamos falando em filosofia moral, e valor aqui, quando em filosofia moral se fala em valor, não é valor econômico. Uma vez eu conversava com um rapaz inteligente e tal, mas quando falávamos sobre virtude, o que é virtude? E eu lembrei Aristóteles, que diz que virtude é aquela atitude ou aquela conduta de quem renuncia a um interesse. Olha, renuncia a um interesse, em nome ou em favor de um valor. Aí o rapaz já pulou de lá e disse, isso é egoísmo. Ora, renunciar a um interesse ser egoísmo? Aí eu vi que não dava para conversar e não disse mais nada. Mas é porque o rapaz pensou que valor era valor econômico, né? Mas quem está falando em filosofia moral, está falando em virtude, e mistura com valor econômico, é porque não tem noção do que está dizendo, né? Mas quando diz peremptoriamente, não, isso é egoísmo, então é uma pessoa que está naquele tipo de conduta, praticando aquele tipo de conduta, que popularmente as pessoas nomeiam como atitude de sabido sem estudo. Você não tinha estudado nada do assunto, não sabia nem que valor em filosofia moral não é valor econômico, é valor moral. Mas já fez a afirmação peremptória. Então, era todo sabido, não pode ser porque é egoísmo. Era sabido porque era sabido sem estudo, né? Não sabia nem o que estava dizendo. Então, isso tudo na tradição cristã, como é que fica? Não é? O cristianismo é uma forma de relação pessoal com Deus. Inclusive, muitos dizem com razão que cristianismo não é religião, né? No sentido de que não é uma prática litúrgica e um código de conduta.
É uma relação com Deus baseada na equidade. O cristão busca a equidade, não busca uma justiça retributiva. Eu não busco a Deus para que ele me trate com uma justiça retributiva, senão eu vou sair perdendo, né? Porque se for justiça retributiva, a retribuição que eu vou ter vai ser dura, porque os meus erros são graves. Então, eu busco a Deus confiando na equidade, na graça, né? Que lá na carta aos Efésios, Paulo resumiu lá no versículo que diz que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, é um dom de Deus, porque é a salvação pela graça mediante a fé, né? E então o cristianismo é uma relação pessoal, mas fica difícil separar das práticas litúrgicas. Fica difícil separar de certos valores, de certas concepções, inclusive de concepções morais, porque o cristianismo tem uma moral. É uma relação com Deus que consiste em aceitar o senhorio de Deus, em se submeter a Ele. É quando a gente livremente, partindo do ponto de vista do livre-arbítrio, a gente livremente escolhe renunciar a viver segundo os nossos próprios entendimentos, os nossos próprios desejos, renunciando, portanto, à nossa própria sabedoria, como está lá na sabedoria salomônica, que diz que não te estribes no teu próprio entendimento. Renunciamos a isso, portanto, renunciamos àquele fruto da ciência do bem e do mal, deixamos de querer dizer o que é o bem e o mal, para seguirmos a orientação de Cristo, né? Então, tem uma normatividade, porque ele normatizou, né? E resumiu muito bem em duas coisas. São só 2 mandamentos da nova aliança, mas muito abrangentes, que abrigam todos aqueles outros mandamentos da antiga aliança, né? Que não foram suprimidos, foram explicados com mais clareza. Então, quando nós lemos que toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo, no amar a Deus, nós temos uma solução das relações verticais entre criatura e criador, e quando lemos amar ao próximo, nós temos a orientação para as relações horizontais, as relações entre os homens, né? Então, o cristianismo é uma forma de relação pessoal com Deus através de Cristo, com fonte reconhecida como revelação. Tem uma fonte que orienta isso. Bem, mas temos ainda suas formas de expressão, e as formas de expressão envolvem liturgia, envolvem, né, a forma de prestar culto, que é a liturgia, conforme diversas expressões históricas do cristianismo histórico. Quando a gente chama um cristianismo de histórico, adjetivando assim, a gente não quer dizer que ele é tirado de um tratado de história. A gente quer dizer que ele não é exatamente o cristianismo revelado. É o que os que seguem ou querem aparentar que seguem o cristianismo adotam como prática. Então, isso é cristianismo histórico. É o que eu faço em nome do cristianismo que eu entendo ser daquele jeito que eu compreendo. Isso é o cristianismo histórico. E o cristianismo histórico se reúne em organizações, em instituições, com o nome de igrejas históricas, que a gente chama de igreja histórica, para distinguir. Não é igreja histórica porque sai das páginas de um tratado de história, não. É igreja histórica para distinguir da igreja espiritual. A igreja espiritual não tem uma sede, não tem um templo, não tem um hall de membros, pelo menos na Terra, e não tem liderança humana, e não tem uma placa com CNPJ. Isso é a igreja espiritual.
né? Uma vez eu disse numa reunião que a doutrina de salvação bíblica não está atrelada a nenhuma igreja histórica. E um dos participantes depois me citou, me elogiando, achando que eu tinha dito que em qualquer igreja histórica você encontra salvação. Porque eu disse que não era placa de igreja, que a placa de igreja não faz parte de nenhuma doutrina bíblica de salvação, ele entendeu que era tudo igual. Então, não é assim. A salvação está, sim, numa igreja, mas não é a que tem CNPJ e placa. É a igreja espiritual. Então, você só tem que estar na igreja espiritual. E estando em igrejas históricas, não necessariamente você vai estar em igreja espiritual. Né? Bom, então, as igrejas históricas e mesmo, de certo modo, o caminho da igreja para acessarmos a igreja espiritual, ele foi bem resumido por um ateu. Né? Ele se referia a igrejas históricas, até que porque ele não, certamente não acreditava, e não sei se ele já tinha ouvido falar em igreja espiritual. Mas ele dizia que as religiões, ele chamava isso de religiões, atendem a 3 demandas, que são demandas universais, que numa linguagem poética ou teológica nós poderíamos dizer que são 3 demandas que emanam do coração de todo ser humano. Né? Que é uma demanda por transcendência. Aqui no texto, quem recebeu e for ler depois, vai ver que eu repito aqui até cansar uma alusão sempre à transcendência, que é uma atitude que nos leva além dos nossos limites. E o Thomas Odi, que é o autor de uma obra chamada Sociologia da Religião, que diz isso. São 3 coisas: transcendência, totalidade, porque ele diz que ninguém gosta de ter vazios na cabeça. Para usar uma linguagem um pouco mais rigorosa, em vez de vazio na cabeça, nós poderíamos dizer o ordenamento cognitivo, a maneira como a gente arruma, como a gente dá uma ordem às nossas ideias, aos nossos conhecimentos. Nós temos que ter uma ordem na nossa cabeça. Né? Nós temos que ter um ordenamento cognitivo. A falta de ordenamento cognitivo gera perplexidade e insegurança. Se eu não sei onde eu estou, se eu não sei para onde estou indo, se eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é o sentido ou o significado da minha vida, isso tudo gera insegurança e incomoda. Então, tem uma demanda por transcendência e tem uma demanda por totalidade. A gente quer entender tudo. Né? Mesmo aquilo que a gente não sabe detalhes do objeto de cognição, né? Da coisa que a gente está sabendo ou querendo saber. A pessoa pode não saber o que seja um aparelho eletrônico, e ele não vai ficar incomodado porque não entende da engenharia eletrônica, do computador ou mesmo de um televisor. Mas ele vai ficar incomodado se ele não saber o que é aquilo, se ele não souber para que serve. Ou até se ele não souber como é que liga, desliga ou faz algum uso daquele aparelho. Isso aqui é a busca de uma completude do ordenamento cognitivo. Uma completude do conjunto de conhecimentos e informações que as pessoas têm na cabeça. Né? Até aquilo que a gente não sabe. A gente precisa saber que não sabe daquilo. Né? Ou seja, você tem em casa um pequeno armário com alguns remédios. Mas se você não sabe para que serve um deles, isso, se você for responsável, vai lhe incomodar.
Por que que nós não devemos fazer automedicação? Porque não é prudente incorrer em práticas que a gente não entende. Então, há uma demanda que pode ser mais aberta, ou pode ser mais cheia de detalhes, conforme a sofisticação do raciocínio, mas há uma demanda pela totalidade. Então, é transcendência e totalidade. E, finalmente, radicalidade. Não confundir com radicalismo. Raiz, na origem, na etimologia da palavra, lá do latim, tá? Os gregos, os filósofos gregos usavam raiz como princípio, como começo, ou como definição da causa primeira ou última, né? Ou seja, da explicação completa, origem da explicação completa. Talvez porque numa figura de linguagem, a raiz no mundo vegetal é a fonte de vida para a árvore, que é ela que absorve os líquidos e os sais minerais que vão alimentar. Das raízes vem a seiva bruta, que a árvore vai transformar em seiva elaborada, que dá vida à árvore. Então, a raiz, no plano cognitivo, na teoria do conhecimento, a raiz alimenta a árvore do conhecimento, que tem uma seiva bruta, que são as informações obtidas pela via sensorial, empírica, que os empiristas dizem que é o mais importante, mas tem também a seiva elaborada, que vai realmente alimentar a árvore, e que os racionalistas dizem que é o principal do conhecimento. Então, transcendência, totalidade e radicalidade. Talvez a nossa conversa aqui sobre totalidade e radicalidade tenha sido suficiente para compreendermos o texto. O que pode ficar ainda carente de alguns acréscimos é a primeira demanda, que é sobre transcendência, né? Transcendência é um esforço de superação da finitude, porque o que incomoda mesmo é a finitude. A finitude indica o limite da existência física, biológica do homem. A morte incomoda. A gente não está se lembrando dela e tal, mas quando ela se manifesta próxima, quando ela aparece no horizonte, incomoda muito, né? Quer dizer, na iminência de um grande acidente, se vai num voo calmo, tranquilo, o avião entra numa área de turbulência, já começa a incomodar, porque já surge no horizonte a possibilidade de uma situação que possa ameaçar a continuidade da vida. Portanto, que lembra a finitude. Olha, eu sou mortal, né? Eu costumava dizer, às vezes, em sala de aula, eu digo, olha, ninguém aqui tem medo da morte, mas se aparecer uma onça ali naquela porta, tudo muda, né? Então, mas não, a finitude não é só isso. Nós somos cheios de limitação. Muitas pessoas têm uma volúpia pela velocidade. Eu lembro que duas professoras da Federal de Pernambuco vieram ao Ceará ministrar um curso numa universidade no interior. E lá dessa universidade mandaram o motorista apanhá-las aqui no aeroporto e levá-las para Sobral. Na volta, elas não quiseram vir no carro da universidade, elas tomaram um ônibus, porque o motorista corria muito. E elas foram me contar esse fato e eu disse, o motorista era muito jovem, elas disseram, era muito jovem e corria muito. Eu disse, os jovens têm a volúpia da velocidade. Por quê? Porque a velocidade é uma tentativa de superar dois aspectos da finitude: tempo e o espaço. Ou um só, reunido espaço-tempo como uma grandeza só. Porque velocidade é espaço sobre tempo, lá na física, né? Então, é uma maneira da gente superar as limitações espaciais. Eu chego longe em menos tempo, superando a finitude, porque eu não posso estar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso é finitude, né? E a gente sonha em superar a finitude. E o homem vem lutando por isso. Primeiro, aprendeu a navegar a remo, ao vento, aprendeu a domesticar o cavalo para andar mais depressa, e depois fez o carro, e o trem, e o avião supersônico.
e agora quer o avião hipersônico, e quer o teletransporte. Né? Entrar numa máquina aqui e num instante, ser desintegrado numa máquina aqui e ser reintegrado numa máquina em qualquer lugar bem distante. E o tempo, a máquina do tempo, viajar no tempo, ir para o futuro, voltar para o passado, é um sonho que a ficção na literatura explora. E explora porque mexe com a finitude, com a superação da finitude. Seja possível ou impossível, mexe com a ideia de finitude. E a superação da finitude está na transcendência. E no campo teológico ou no campo religioso, se vocês preferirem, qual é o atrativo concernente à superação da finitude, a transcendência? Em primeiro lugar, é a vida eterna. A ideia de vida eterna é uma ideia que mexe com todo mundo em todas as culturas. Sejam politeístas ou monoteístas, tem essa ideia. Também tem a ideia dos fatos miraculosos, porque certas coisas não podem acontecer pelas leis da física. Você não pode fazer o mar se abrir. Uma virgem não pode conceber. Você não pode fazer o sol recuar e o relógio de sombra, né, relógio de sol, marcar o recuo do sol, que são narrativas bíblicas. Estou lembrando narrativas. Ou parar o sol enquanto ganha uma batalha. Essas coisas não podem acontecer nas nossas referências naturais. Não podem acontecer num mundo regido pelas leis da física. Quando eu digo lei da física, eu me refiro também à química e à biologia. Porque subjacente ao fenômeno químico tem um fenômeno físico. Quando os jovens aí nas escolas ensino médio estudam ligações químicas, eles veem, talvez não percebam, mas na descrição das ligações químicas tem um fenômeno físico. Tem um átomo que se junta com outro para formar uma molécula com base na ligação elétrica, numa atração elétrica. Se diz que é uma ligação iônica. Tem outros tipos de ligação entre átomos que são também fenômenos físicos determinando um fenômeno químico. E subjacente à biologia tem a química, e a química tem alicerce na física. Né? Então, finitude incomoda. Superação da finitude é um desejo. Né? E aí vem algumas perguntas, né? Que são perguntas universais, tipicamente filosóficas, que a teologia também encara. Né? Qual é o significado do mundo? Das leis físicas, do mundo como é, como se nos apresenta. E qual é a minha relação com isso? Eu costumava dizer, quando estudávamos teoria do conhecimento, que é uma disciplina que tinha o nome de filosofia da ciência, mas eu prefiro dizer teoria do conhecimento, que eu dizia, olha, as perguntas fundamentais são, que mundo é esse? Né? Mais ou menos assim, onde é que eu estou? Onde é que eu estou metido? Né? E o que é que eu estou fazendo aqui? Que é a minha relação com o mundo. São duas perguntas básicas de todas as filosofias. Mesmo que elas não estejam expressas no discurso filosófico, elas estão subjacentes. Lá na origem de alguma doutrina, tem um pressuposto sobre isso. Né? Então, o cristianismo tem resposta para isso. Né? Que mundo é esse? É um mundo criado. Foi Deus que criou. Né? E o que eu estou fazendo aqui tem uma resposta também. Né? Quer dizer, você foi criado para quê? Você foi criado para louvar a Deus. Ah, então Deus é um sujeito vaidoso que quer que todo mundo esteja louvando ele? Não, é misericordioso. Porque quando nós louvamos a Deus, nos aproximamos dele. E isso é a porta do paraíso. Quem já teve experiência
de sentir fortemente a presença de Deus durante uma oração, sabe que sente um prazer indescritível. Então, você foi criado para louvar a Deus porque Deus é vaidoso? Não. Você foi criado para louvar a Deus porque isso é bom para você. Bom, mas muita gente encara isso como um sacrifício, né? Há certas práticas litúrgicas em algumas tradições de alguns dos cristianismos históricos são vistas como um sacrifício. Se for um sacrifício, não é o que a revelação diz, né? A revelação diz que deve ser prazeroso falar, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas é cheio de problema humano. Você vai numa igreja histórica e lá tem desfile de moda, e lá tem subgrupo, e lá tem o que na linguagem teológica chama murmuração, ou numa linguagem popular teria o nome de fuxico, ou de... Mas por cima disso tudo, você pode ter o bem-estar de sentir a presença do Criador. E tem também o aprendizado, que também todos nós precisamos aprender a conviver com essas coisas. Então, fora disso, fora de ter um sentido para a vida, que nos permite construir objetivos, que nos permite reconhecer valores e, com base nesses valores, construir objetivos e ter propósitos. Fora disso, vale repetir, estaríamos no deserto. Agora, também é claro que é possível o autoengano, que alguns autores dizem a mentira, a boa mentira. Eu prefiro dizer que não, pelo menos em muitos casos de pensadores sérios, eu diria que não é mentira, é erro. Porque mentira, em teoria, em lógica, mentira é o que se contrapõe à verdade moral. Verdade moral é aquilo que você faz porque você acha que está certo e age de acordo com o que você acha certo. E o que se contrapõe à verdade moral é mentira. E o que é isso? O que é que se contrapõe à verdade moral? É o que você sabe que é errado, mas você afirma, você diz conscientemente de que está dizendo uma coisa errada. Aí não é erro, aí é mentira. Erro é no outro campo. É no campo da verdade objetiva, não é no campo da verdade moral. A verdade objetiva é quando você diz alguma coisa que corresponde à realidade objetiva. Você diz qual é a cor de uma parede ou de uma roupa. Você está, esse vestido é vermelho. E é mesmo, então é verdade objetiva. Mas se você diz que ele é vermelho e, na verdade, ele é roxo, você está errado, porque você está acreditando que ele é vermelho. Né? Então, quando alguém diz que pode construir valores sem ter uma fonte objetiva, constrói subjetivamente valores, ou na solidão da sua individualidade, ou coletivamente, seguindo o costume, a sociocultura, está errado. Pode estar mentindo em alguns casos, mas eu acho que na maioria dos casos é erro. Então, quando alguém diz... Certa vez um amigo me relatou uma conversa que teve há muitos anos com um médico que era um cirurgião famoso, que era ateu, e que fazia muita caridade. E era conhecido como médico que ajudava os pobres. E ele, ainda jovem, conversou com esse médico e fez uma pergunta que eu reputo ingênua. Ele até hoje pensa que fez uma pergunta muito sábia. Doutor, como é que o senhor, sendo ateu, ajuda tantos pobres? E o médico teria respondido, justamente por ser ateu, é que eu coloco sobre os meus ombros
a responsabilidade da solidariedade humana. Eu não transfiro isso para Deus, porque eu não tenho para quem transferir a responsabilidade pela solidariedade. Na verdade, eu ligo. Porque ele fala em transferir responsabilidade, mas se não existe uma fonte objetiva de responsabilidade, se não existe uma norma objetivamente definida, ou por Deus, ou por uma razão cósmica, então nem existe responsabilidade. Então não faz diferença se ele ajuda a fazer um tratamento médico de alguém que é pobre, se ele faz uma cirurgia de graça para alguém que é pobre, ou se ele mata aquela pessoa, ou se ele comete um crime hediondo. Porque o crime só é hediondo se existe uma norma, não uma norma legal, mas uma norma moral, dizendo que aquele ato é hediondo. Mas se não existe norma objetiva, se não existe um direito natural, na linguagem jurídica se chamaria isso direito natural, e na linguagem filosófica se chamaria isso moral natural, então não existe bem nem mal. E ele estava pensando que chamava a si a responsabilidade de fazer o bem. Mas que bem? Se não existe bem nem mal. Um filósofo ateu, Nietzsche, disse que não existia bem nem mal. Era um homem filho de pastor luterano e que ganhava concurso de saber versículo decorado quando era menino, e chamava ele de pastorzinho. E ele cresceu, entendeu bem o evangelho e repudiou, apostatou e virou um grande pensador ateu, Friedrich Nietzsche. Né? E ele entendeu. Ele professa o ateísmo dele combatendo o evangelho como realmente o evangelho é. Simplesmente repudiando. Mas ele estava certo quando dizia que sem Deus não resta nenhum valor moral. E ele pregava isso, que nós não temos que obedecer nenhuma moral. E tem um dos livros dele, é Acima do Bem e do Mal. Né? Então ele era lógico. Né? Estava errado a negar a existência de Deus, até porque não tem fundamento para dizer que Deus não existe. Ele pode até dizer que não tem fundamento para dizer que Deus existe. Mas para dizer que Deus não existe, claramente não tem fundamento. Né? Então, se não tem uma moral cósmica ou divina, e é um indivíduo que faz como ele queria, cai no solipsismo. O solipsismo é a doutrina que diz que a realidade é o que eu percebo. Então, a realidade no campo moral seria a percepção de cada um. E eu ouvi muitas vezes, quando eu ministrei filosofia moral, porque eu ministrei disciplina diferente, porque eu não queria passar a vida toda com os mesmos esquemas de aula da mesma disciplina. Né? Então, quando eu ministrei filosofia moral, muitas vezes, no primeiro dia de aula, eu começava perguntando o que era o bem e o mal, o que era certo e errado, e eu ouvia muito como resposta, é o que cada um acha. Se é o que cada um acha, então não existe referência. Então estamos no deserto normativo. E se é preciso existir, é preciso que o homem seja livre, é preciso que o homem saiba o que está fazendo, e é preciso que exista norma. Se não existe norma, não existe juízo moral. Então não existe o bem e o mal. E aí, o Craig, numa apologia dele, fala num andar superior, num andar inferior, e diz que quem está no andar de baixo diz que não existe, diz isso, que não existe referência. Mas, quando prega uma política social, solidária, ou prega justiça social, ele volta para o primeiro andar, aquela onde diz que existem normas. Tá? Se não existem normas, porque não existe nenhum Deus, nenhuma moral cósmica, porque uma das críticas ao justnaturalismo, que diz que existe um direito natural, que pode se aplicar à moral natural, é dizer, bom, para ser natural é preciso ter um Deus. Aí o sujeito não acredita em Deus. Mas não, como o iluminismo queria, né? Na Revolução Francesa, criaram a deusa da razão, mas é uma razão impessoal, uma razão cósmica. Aí ele diz, então, quer dizer que as normas estão escritas nas estrelas. Eu boto um telescópio e não vejo essa norma escrita em canto nenhum. Né? Então, ele nem aceitava o teocentrismo, nem aceitava o cosmocentrismo. Então, não tem nada. Então, ele não pode depois dizer, não, mas eu voluntariamente vou seguir as normas que não existem.
Ou então vai se colocar no lugar de Deus, eu vou criar as normas. E aí é o caminho do absolutismo. E não é por acaso que doutrinas antropocêntricas, quer dizer, centrada no homem, é o homem que diz o que é o certo e o errado, seja o homem na sua vida privada, individualmente, seja coletivamente, através do Estado, ou através de um partido, ou através de alguma instituição, que vai dizer o que é o certo e o errado, aí você cai no totalitarismo. Porque se você diz o que é certo e errado, você pode criar campos de concentração, você pode praticar genocídio, você pode fazer o que entender, porque é você que diz o certo e errado. Aí você pode aceitar suicídio assistido, você pode aceitar tortura, você pode aceitar mais do que suicídio assistido, você pode aceitar eutanásia ativa, fazer alguma coisa para a pessoa morrer mais cedo. Porque tem a eutanásia passiva, que apenas se abstém de ajudar a preservar a vida e deixa o paciente morrer. Estão chamando ortotanásia, que é a morte certa, porque a evolução natural é a morte, então deixa morrer. Mas tem a eutanásia ativa, que ajuda a morrer. Vamos dar uma injeçãozinha aqui e tal, ajudar a morrer. Ou então, há na discussão sobre aborto também essa questão de você fazer as regras. E de limitar a liberdade. Porque quem limita a liberdade está contrariando o livre-arbítrio bíblico. Né? Entrando, por exemplo, na liberdade de consciência. Você não pode viver de acordo com a sua consciência. Você vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas que um grande sábio, e já estamos com muito tempo, uma hora. Então, vamos parar por aqui e vamos... Deixe-me fazer um risquinho aqui no texto. Temos que caminhar devagar, porque o assunto pode não ser da vivência de pessoas que vamos ouvir na gravação. Então, é preciso estar explicando coisas. E vamos começar a partir do segundo parágrafo da página 2, no próximo domingo. Né? Eu fiz um risquinho aqui no papel, para eu me lembrar onde eu parei. E vamos parar a gravação e agradecer a presença de cada um e convidar os participantes a mandarem seus comentários, fazerem as observações em forma de acréscimo ou de questionamento e até de correção. E convidar os que estão presentes para uma conversa fora da gravação agora,